A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, quem vos lhe fala é o pastor Paulo Celso. Eu quero trazer uma mensagem para que você possa refletir. Eu quero falar sobre os três principais inimigos do povo de Deus na antiga aliança, que eu quero usar em nossa vida, para que nós possamos tirar algum aprendizado para a nossa vida. A Bíblia ela vai nos relatar que no primeiro livro do profeta Samuel, o povo de Deus fica alvoroçado, o povo de Deus fica com medo de um homem de grande estatura chamado Golias. E para mim trazer para esses dias atuais do século 21, os três principais inimigos da igreja: o urso, o leão e o filisteu, que representa o Golias. Davi ele entra no gabinete de Saul e Saul coloca, posso até conjecturar, medo em Davi. Entrou vários homens de guerra, mas quando Saul fazia um relato sobre esse herói filisteu, todos se apavoravam. E Davi vem no seu jumentinho para levar um queijo coalho, a mando do seu pai para o rei Saul. E quando chega, Davi ele se depara com essa situação. E a história conta que os seus irmãos ficam com inveja de Davi. Então Davi ele entra no gabinete de Saul e diz: ei, se acalma, não se apavore. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Nessa frase, Davi ele ganha essa batalha. Em nossas vidas é assim. Se você quiser resolver os problemas do seu jeito, vai acabar dando errado. Aí Saul olha para Davi, para a estatura de Davi, ruivo, pequeno, e a Bíblia relata que Saul diz que você é um moço, ele é um guerreiro, ele é um homem de guerra, ele vai arrebentar com você. Aí Davi, ele coloca a sua simplicidade, ele diz: olha, eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, veio um urso pegar uma ovelha e eu o matei. Veio um leão, eu peguei pela sua cabeça, vamos dizer assim, e o matei. E quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou para essa batalha. Três principais inimigos do ser humano. O urso representa a força humana. Você sabe o porquê que muitas das vezes em nossa vida nós perdemos batalha? Porque nós queremos colocar a nossa força, queremos resolver o nosso problema com o nosso próprio braço. Tem pessoas que acabam falando que ele é cristão, mas que o seu braço não é. Ele quer resolver a situação em sua vida com sua própria força. E eu tenho uma palavra, eu tenho base bíblica para me falar para você que é completamente errado. A palavra de Deus ela vai ela enfatiza que o salmista ele fala assim: maldito homem que confia na sua força e que faz do seu braço a sua força.
O segundo inimigo do ser humano, ou da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é o leão. Lá na carta de Pedro, Pedro fala assim, olha, vigiai-vos, porque os vossos inimigos, ele está no seu derredor, como um leão, pronto para tragar. Em algumas versões fala, ele está rugindo. Mas essa outra versão está bramando, né? Esse verbo bramar ou bramando, se você for procurar no dicionário Aurélio da língua portuguesa, você vai ver que bramar ou bramando é ter uma relação íntima. Então Satanás, ele está no teu derredor, querendo ter uma relação com a sua família. E se você não vigiar, ele vai entrar dentro da sua casa. E o mais interessante é que apóstolo Pedro fala que diz que ele vem. Apóstolo Pedro não afirma que ele é um leão, ou então ele vem disfarçado de um leão, porque o verdadeiro leão, em Apocalipse capítulo 20, fala que é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que o apóstolo João, ele chora, porque ele não encontra ninguém que é digno de desatar os 7 selos. E ele olha para o lado e o ancião fala, ei, não chore, te acalma, porque o leão, raiz de Davi, que vive, ele é digno de desatar os 7 selos. O outro principal inimigo para mim da igreja é o filisteu, que é o Golias. A palavra filisteu significa um exilado posto para fora, ou seja, dentro de cada um de nós tem um Golias lutando, querendo te neutralizar, querendo tomar a sua força, esses desejos compulsivos que tem na sua vida, esse autocontrole que às vezes nós perdemos, tudo isso é esse Golias, esse filisteu, que todos os dias você tem que amarrar, amordaçar ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados, fique com essa palavra, os 3 principais inimigos da igreja que nós temos que neutralizar. Você sabe que quando Davi ele foi para a batalha, ele derruba o Golias. Ali ele já podia comemorar, mas a Bíblia fala que ele pega a própria espada daquele Golias e corta o seu pescoço e arranca a sua cabeça. Você sabe qual é o mal de muitos seres humanos? É porque nós apenas mordaçamos o Golias, neutralizamos eles, sedamos eles. Você sabe que quando é um veterinário, né, vai no zoológico, ele, para fazer um tratamento num animal brabo, ele vai lá e aplica aquela injeção para sedar o animal. Mas quando o animal vai despertando, ele vem mais faminto, ele vem mais feroz. E é por isso o mal da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e de nós que somos a igreja, nós que somos ser humano. Nós não temos só que mordaçar o Golias, nós temos que decepar a cabeça dele, nós temos que neutralizar ele, nós temos que tirar ele da nossa vida. Aí nós vamos cantar o hino da vitória. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do dia para você parar, para refletir os 3 principais inimigos da igreja: o filisteu, o urso e o leão. Qual é o seu principal inimigo que você tem que mordaçar? O meu eu sei, qual é o seu? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que essa palavra sirva para edificar a sua vida. Amém.